É possível ser um conservador e libertário? Muitos argumentos desse vídeo têm fundamentos em um artigo de Hans Hermann Hoppe, o qual deixarei o link na descrição. Inicialmente, é importante destacar a imensa relativização de determinados termos, como direita e esquerda, ideologia e até o conservadorismo. Tudo depende da forma com a qual o interlocutor define aquilo do que ele está falando, o que nos leva a um problema muito delicado, pois, quando não temos um sentido concordante de um termo entre as pessoas, claramente elas vão discordar não apenas pela discordância contextual, mas também por estarem falando de coisas diferentes. Segundo Hoppe, podemos definir dois sentidos para o conservadorismo. O primeiro classifica como conservador alguém que normalmente apoia o status quo, ou seja, uma pessoa que deseja conservar as leis, as regras, as regulações e os códigos morais e comportamentais que existem em um determinado ponto no tempo. Considerando essa definição e admitindo que leis, regras e instituições políticas existiram em tempos diferentes e em locais diferentes, aquilo que um conservador apoia depende do lugar e do tempo. Logo, não existe nada em específico em ser um conservador. Todavia, podemos ter uma outra concepção acerca do conservadorismo. Nas palavras de Hoppe, o termo conservador, portanto, deve possuir uma acepção diferente. O único significado que ele pode ter é este. Conservador se refere a alguém que acredita na existência de uma ordem natural, de um estado de coisas natural que corresponde à natureza das coisas e que se harmoniza com a natureza do homem. Relevando, claro, que a ordem natural das coisas pode ser modificada por fatores dos quais não podem ser controlados, como acidentes e anomalias, que podem ser exemplificados por terremotos e furacões, doenças e pragas, pelo surgimento desajustados e por guerras, conquistas e tiranias. Porém, não é difícil distinguir aquilo que é normal das anomalias existentes. Desse modo, então, o conservador seria aquele indivíduo que busca preservar o tradicional e o natural contra aquilo que é temporário e anômalo. Nesse sentido, conservador reconhece a família ou a instituição familiar baseada fielmente na propriedade privada, principalmente por consistir em um âmbito totalmente privado, como a base da sociedade, sendo as unidades mais fundamentais, mais essenciais, mais antigas e mais indispensáveis à vida em sociedade, geralmente representando um modelo de ordem social existente no local. De acordo com Hoppe, o conservadorismo moderno mostra-se confuso e distorcido, e essa confusão decorre em grande parte da democracia. Sob a influência da democracia representativa e com a transformação dos Estados Unidos da Europa em democracias de massa após a Primeira Guerra Mundial, o conservadorismo, que era uma força ideológica anti-igualitarista, aristocrática e antiestatista, passou a ser um movimento de estatistas culturalmente conservadores, isto é, formado pela ala da direita dos socialistas e dos social-democratas. Um real conservador deveria se posicionar e se opor aos movimentos que desagregam valor aos pilares da sociedade, como a decadência das famílias, a promiscuidade, os estilos de vida alternativos, a desintegração do tecido social e a criminalidade. Todavia, escolhem seletivamente se opor ou não de acordo com o que mais lhes favorece. Aqueles conservadores que realmente estão preocupados com tais problemas deveriam focar no real causador deles, que são os órgãos estatais responsáveis pela disseminação do corrompimento dos valores morais e culturais da sociedade, como o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura e todos os demais programas do governo que propõem políticas racialistas e feministas. Hoppe diz que o problema é que entre os conservadores ainda não se vê essa oposição inflexível ao envolvimento do Estado no campo educacional. Não há o reconhecimento de que a ordem natural na educação significa que o Estado não tem nada a ver com ela. A educação é um assunto totalmente familiar. O que realmente acontece é totalmente o contrário, pois os intitulados conservadores acreditam que a mudança pode ocorrer apenas com uma modificação estrutural desses órgãos. Porém, seria possível manter esse nível atual de socialismo econômico, onde o Estado está presente em todas as áreas da sociedade, e reestruturar a normalidade cultural? A resposta é que com a prática de retirar dos indivíduos a responsabilidade de prover os seus próprios rendimentos, como a saúde, a educação, a segurança e sua própria velhice,
um comportamento totalmente imediatista começa a ser adotado em contraponto a um pensamento mais ponderado e consciente. Igualmente, o valor do casamento, da família, dos filhos e das relações de parentesco também é diminuído. Transpondo as palavras de Hoppe, a irresponsabilidade, o imediatismo, a aversão a uma visão de longo prazo, a negligência, a doença e o descuido são promovidos, e a responsabilidade, a visão de longo prazo, a diligência, a saúde e a conservação são desencorajadas e punidas. Mais que isso, no mundo de hoje, as pessoas não só desejam ter menos filhos, e de fato, as taxas de natalidade caíram pela metade desde o início das modernas políticas de previdência social assistencialistas. Mas também, o respeito que os jovens tradicionalmente concediam aos seus anciãos é diminuído, e todos os indicadores de desintegração e de disfunção familiar, como as taxas de divórcio, de ilegitimidade, de abuso por parte dos filhos, de abuso por parte dos pais, de maus tratos conjugais, de família monoparental, de celibato, dos estilos de vida alternativos e de aborto, aumentaram. Nesse mesmo contexto, os subsídios para os doentes fomentam as enfermidades e a facilidade de incapacitação no indivíduo com os aparatos estatais enfraquece e corrompe a vontade de trabalhar para o próprio sustento e levar uma vida saudável. A partir do exposto, é possível concluir que o conservadorismo pode em sua totalidade ser conciliado ao libertarianismo. E mais do que isso, para que o conservadorismo possa ser levado à sua completude, é necessário que o Estado seja retirado das entranhas da sociedade, onde manipulam e pervertem a cultura e a moral. Logo, o libertarianismo e o conservadorismo reforçam um ao outro reciprocamente, devido aos seus elementos. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar que enquanto os progressistas que não realizam progresso algum avançam em uma guerra cultural onde destroçam cada vez mais a cultura e a moral basilar de uma sociedade, degradando a família e instituindo a perversão, os reais conservadores deveriam compreender que quanto mais confusão de termos e mais apoio ao Estado, seja de qual maneira for, estamos apenas fortalecendo aqueles pelos quais deslizam nos setores culturais públicos e poluem a mente das novas gerações com os famosos argumentos sofistas e que falsificam a verdade de uma maneira tão sofisticada e emocional que chega a ser quase impossível negar as suas teorias quando não existe um outro lado para lhe abrir os olhos e apresentar um argumento oposto. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha curtido. Gostaria de me desculpar pelo atraso de conteúdo na semana passada, mas vou compensar com bastante material bacana e tentar upar mais vídeos por semana quando houver condições. Então é isso, deixe aí nos comentários sua opinião sobre o tema e se tem alguma sugestão para um próximo vídeo, comenta aí também. Se gostou do vídeo, curte e se inscreve. Não esquece de ativar as notificações, postaremos vídeo toda semana.